Vamos começar então. Quem sabe ter um gostinho desse lugar. Então todo mundo acha uma posição confortável. Aqui nessa prática não requer esforço nenhum. Você não precisa ficar sentada numa posição que não é confortável se ficar sentada não for confortável para você. Se for confortável, tudo bem. Mas se precisar recostar, deitar, se precisar se mexer durante a prática, tudo bem. Percebeu que está fazendo algum esforço, solta o esforço. Né? Quanto menos esforço, melhor a experiência, mais profunda a experiência. Então acha essa posição confortável e lembra de que aqui a gentileza é fundamental, gentileza já na posição que você vai encontrar para fazer essa observação de olhos fechados, para acessar esse mundo interno. Gentileza em relação a toda a experiência que você tiver. Ter pensamentos não é um obstáculo para você acessar esse lugar que eu estou falando. Então, se você tiver com muito pensamento, se você tiver com muita emoção, se não tiver com nada, se tiver muito barulho, ou se tiver uma maravilha, na verdade tanto faz. O importante aqui é a observação e a permissão, e não o controle da experiência, né? A gente vai ver os resultados quando a gente abre os olhos. É importante saber também que não tem como dar errado, porque tem a ver com o que eu acabei de falar. Não tem uma experiência certa, não tem uma experiência errada. E que não tem como não conseguir, porque a gente não faz nada. A gente fecha os olhos e observa e não faz mais nada. Pode ser, no máximo, desconfortável. Desconfortável é uma palavra? Deve ser. Ver o tanto de pensamento que a gente tem, né? Quando você está extremamente conectada com o pensamento e achando que você que cria os pensamentos. Mas, fora isso, não tem o que não conseguir, né? Pode causar um pouco de desconforto você ver esses movimentos intensos da mente, né? Que se acalmam quando a gente começa a praticar mais, porque a gente... Não porque você treine parar esses movimentos ou esses pensamentos, mas é porque você começa a achar esse silêncio que eu falei no início, e você começa a colocar mais atenção, começa a ficar mais interessada pela parte da experiência que não se mexe do que pela parte da experiência que se mexe. E aí você vive ali e a outra parte que não para se aquieta, porque perdeu o interesse por ela. Mas vamos lá. Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz nada. Só se percebe. Percebe como você está. Percebe como o seu corpo está. Percebe como está o espaço onde você está. Os olhos fechados, sem querer mudar absolutamente nada. Só percebe, só observa, só assiste o que está acontecendo de olhos fechados. Não faz nada, não vai para lugar nenhum, só observa. Esse som que vocês estão ouvindo, talvez vocês estejam ouvindo da Sununga, ela tá bravinha. E agora coloca gentilmente a sua atenção na sua respiração. Percebe a respiração, mas não tenta mudar nada, faz nada, só percebe a sua respiração.
Percebe a parte do corpo que se mexe com a respiração. E faz tudo bem, devagar. A gente não tem lugar nenhum para chegar, a gente já está onde a gente tem que estar. E também tem a intenção de fazer o meu convite aqui, do que eu sugeri, mas não precisa ter perfeccionismo, basta ter a intenção de fazer. E agora percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora, bem devagar, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa e solta, relaxa. Faz isso sem pressa. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o tronco de ar com gentileza na frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. Respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração, também sem forçar. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo.
Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas. Relaxa o ponto entre elas. A testa. E a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Mas esse olhar para frente é sem forçar, é até onde o seu olhar for. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar. É para perceber o que você vê de olhos fechados. Talvez você veja uma tela escura. Talvez pontos, luzes, tanto faz. Só percebe o que você está enxergando de olhos fechados. Por mais estranho que seja isso, a gente vê algo de olhos fechados. E coloca a sua atenção aí. Percebe esse lugar, investiga esse lugar. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço se mexe ou não. Percebe se ele tem um limite ou não. Tanto faz. Percebe se de olhos fechados você consegue ver atrás de você, dos lados, em cima, embaixo. Ou não. E mais que tudo, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí e descansa aí. Descansa só por colocar a sua atenção aí. Fica aí. Só agora,
só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nisso que você está assistindo, vendo, observando de olhos fechados. E agora eu vou falar uma frase, você vai repetir essa frase em pensamento. Repete mecanicamente, não precisa fazer com que a frase faça sentido, não precisa gostar ou não. Repete a frase em pensamento, com gentileza, bem de... E quando terminar de pensar a frase, deixa as palavras desaparecerem nesse espaço, nesse lugar que você está observando e continua só olhando, observando de olhos fechados. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver barulho, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem. Tanto faz. O som da natureza. Repete em pensamento o som da natureza. Deixa as palavras sumirem e continua só olhando, observando de olhos fechados. E não faz mais absolutamente nada. Repete mais uma vez, em pensamento, o som da natureza. Pensa essa frase, deixa ela desaparecer e só olha e observa de olhos fechados. E solta totalmente o controle, não controla nada, não faz absolutamente nada. Permite tudo, permite cada vez mais. Permite que o que tiver que acontecer na sua frente, aconteça. Mais uma vez, o som da natureza. E agora eu vou ficar quieta um pouco. Cada um segue no seu próprio ritmo. Repete a frase, o som da natureza. Deixa as palavras desaparecerem e só observa. Percebeu que voou no pensamento? Não tem problema, volta, pensa a frase de novo e continua olhando, observando de olhos fechados. E eu vou fazer com vocês. O som da natureza. Repete mais uma vez e só olha
assiste, observa de olhos fechados e não faz absolutamente nada. E agora aos poucos pode abrir os olhos e ir voltando para cá. Quem quiser continuar, continua.